Gente, boa noite, sejam mais que bem-vindos à segunda dinâmica, né, de feedback loop do Pega Visão Camps. Tá? E como hoje aqui nós temos uma participação especial da Clara, que veio convidada, né, pelo Pedro Teixeira, que vai fazer nesse sábado agora, dia 28, né, a gente vai fazer um raio-x, um mergulho profundo com relação ao Keynote Studios, para a gente conhecer. Para quem não sabe, o Pedro Teixeira é um dos convidados especiais do Pega Visão Camps e nós temos vários outros. Nós temos aí pelo menos mais uns 7 ou 8 convidados especiais que estão fazendo o Pega Visão com a gente. Essa primeira edição do Pega Visão que vai até maio desse ano, abril para maio desse ano. Tá? Então, querendo acolher bem a Clara que está aqui, eu vou fazer um rápido... mostrar para ela como é que é a dinâmica do Pega Visão, tá? Então, diz aí se abriu direitinho. Abriu? Então, o que nós temos aqui? No Pega Visão Camps, a gente está trabalhando com o conceito, Clara, de empreendizagem em rede. Ou seja, você aprender a empreender em rede. E aprender a empreender em rede parece ser coisa boba, mas não é. Porque nós fomos acostumados a empreender solo, a empreender na base do eu me faço sozinho, eu que arrume as condições, eu que tenho o capital, eu que contrate as pessoas, eu que desenvolvo o negócio e vai por diante, eu que desenvolvo o empreendimento e vai por diante. Então, a aprendizagem em rede é uma dinâmica de você estar sempre aprendendo o que é empreender em rede, porque é uma dinâmica de contínua aprendizagem. Então, a essência da proposta do Pega Visão Camps é essa. E, para tanto, qual é a primeira coisa importante para ser feita? Né? A primeira coisa importante para ser feita é essa aqui. Ó. É você desaprender. Você precisa desaprender, né, para aprender a depender, ou aprender a aprender de novo, porque a gente está tão acostumado a entender que aprendizagem, que ensinagem, né, é sinônimo de aprendizagem, não é, são coisas distintas, que a gente estaciona no tempo, porque a gente fica muito ligado na escolarização, né? Nas diplomações né, do maternal, ali do primeiro grau, do segundo grau, depois da universidade, e a gente fica achando que educação se resume a isso, e não se resume. Né? Vai muito além disso. Né? Então, a gente está fazendo... E como é que a gente faz essa dinâmica de desaprender? A gente está começando a fazer através de um jogo estigmérgico, um game estigmérgico. O que é estigmergia? Estigmergia é o que as formigas fazem. As formigas, para quem não sabe, elas não têm visão. Né? Elas enxergam através das anteninhas delas e que captam hormônios, feromônios químicos que elas deixam nos rastros dos caminhos. Então, elas vão deixando feromônios químicos como rastros para que outras formigas possam descobrir aquele caminho, ou através daquele rastro, aquele caminho novo que ela está abrindo. Então, nós estamos fazendo um game estigmérgico, onde todas as pessoas que estão envolvidas, né, no Pega Visão Camps estão começando a explorar umas às outras, explorando as percepções de umas às outras, entendeu? E aí a ideia é que cada um forme a sua própria nuvem de tags, de explorações, e aí com as explorações, às vezes, você vai compartilhando nos pontos de contato, né, que tem no Telegram e que tem no WhatsApp, os rastros estigmérgicos das suas explorações para que os outros possam também explorar com você. Com isso, a gente forma uma possibilidade de você se estimular a querer aprender com o outro, entendeu? E essa é uma forma de desaprender toda essa carga conteudista que a escolarização através da ensinagem nos condicionou
quer dizer, nos ossificou, nos estratificou. Né? Porque uma das coisas que a ensinagem faz, que a ensinagem coloca o conteúdo como a coisa mais importante e não a experiência que gera o conteúdo. Né? A experiência de você aprender sujando as mãos. Né? Então, a gente faz uma dinâmica, um game estigmérgico regenerativo. Por que ele é regenerativo? Porque a gente vai se cuidando um do outro, vai aprendendo a olhar para o outro como parte de uma forma ecossistêmica e não egossistêmica. Né? Então, é um game estigmérgico regenerativo. Tá? E isso faz parte do primeiro ciclo, né? Do primeiro ciclo primavera-verão do Pega Visão Camps. Tá bom? E aí, com isso, para a gente estimular o quê? Para a gente estimular, a gente poder estimular a geração de uma inteligência coletiva. Né? Na medida que cada um vai conseguindo perceber o rastro estigmérgico do outro, como as formigas, a gente vai conseguindo formar uma colônia ou uma inteligência coletiva, um emaranhado de percepções, né? Onde a gente começa a se perceber por entre. Olha que interessante. A gente começa a se perceber, não só a partir da sua perspectiva, mas por entre eu e você e o outro. Né? Perceba-se por entre, acesse toda forma de inteligência coletiva. Aí é que um pouquinho mais lá na frente, que a gente vai, com o fio terra e com a ecolocalização, entender o que é o Web3, nos localizar com a relação 3 e começar o Web3 empreender, entendeu? Em rede. Então, essa é a essência. Né? Então, são 3 ciclos. Primavera-verão, né? Desaprender para aprender a depender. Primavera-verão, inteligência coletiva, não é protocolo nem Big Data, que as pessoas acham que inteligência coletiva é protocolo Big Data. No outono, a gente vai fazer, né? A gente vai olhar para a Web3 criticamente e começar a empreender a Web3 em rede, né? Etc. E aí você tem os camps, né? Que o primeiro vai acontecer agora sábado. Você tem um netweaving, que é a animação em rede, onde eu vou interconectar vocês e os projetos que vocês estão empreendendo ou participando com outros projetos. Né? E aqui são os empreendimentos que estão fazendo parte. Né? A The Trash, a Boardless Money, a Taudal, a Sensórica do Canadá e o Refi Spring, né? Que está espalhado por aí. E aí você tem como é que você pode participar através vindo de uma comunidade, de Web3, através de uma DAO, através de startups que você participa, de ONGs, negócios sociais, ou se você venha de forma solo, né? Você pode estar participando também, entendeu? E aí tem as formas de viabilização, que no final das contas, a gente está... O custo que eu consegui acertar com a Accelerated foi de R$100 por mês por pessoa, durante 5 meses, né? Ou 450 à vista. Entendeu? E por que esse valor pequenininho? Porque a ideia é incluir o máximo de pessoas possível. Entendeu? E esse foi o menor valor que eu consegui acertar com o pessoal da Accelerated Network Down. Entendeu? Então, é basicamente isso. Só, eu fiz rapidamente para você entender o espírito, né, do Pega Visão Camps. Bem, tudo isso que eu falei aqui, todo mundo aqui já careca de saber, mas eu quis te acolher nesse sentido, tá bom, Clara? Nada, querido. Então, gente, vou aqui fazer uma pergunta básica. Quem aqui, eu acho que todos aqui, se não me engano, já preencheram o primeiro form, né? O primeiro formulário, não foi? Acho que o Beni já preencheu, o João também, a Deruíla e o Guilherme, não foi? Sim. E o segundo form, quem conseguiu preencher? Para a gente começar a mapear os recursos de cada um. Quem conseguiu preencher o segundo form? Eu ainda não. O segundo form, nem a Deruíla, nem o Beni, nem o João, nem o Guilherme. Ninguém. Ninguém preencheu o segundo form ainda. Tá tudo bem. E aí eu só estou curioso para saber se foi por uma questão de falta de tempo ou pelo desafio de conseguir responder as perguntas que estão no segundo form. Eu só consegui abrir agora, inclusive, ele. Estou vendo que fala de recurso e tal. Posso tentar responder agora, inclusive. Por favor. Eu vou aqui mostrar para vocês o segundo form, tá?
Aí, tá aí. O segundo form está aqui, galera. Compartilhe aqui, né? Compartilhe aqui seu atual entendimento do que você considera recurso, bem como quais tipos de recursos você faz uso no seu dia a dia, bem como para o projeto que vem ou pretende empreender, né? A primeira pergunta é essa aqui. Contextualize com suas palavras o que você entende por recurso e o grau de percepção que possui da existência dos mesmos no seu dia a dia. Então, aqui, essa é a primeira pergunta, tá? Beni, João, Deruíla e Guilherme. Tá? Segunda pergunta. Qual é a relação que você estabelece entre o seu entendimento do que é recurso com o ato de empreender? Tá? Essa é a segunda pergunta. Terceira pergunta. Liste abaixo o que você considera recurso de uma forma geral, como você faz uso dos mesmos e se são todos ou apenas alguns que possuem relevância para se empreender o projeto que for. E a última é para quem é convidado especial, né? Que no caso seria para o Pedro, por exemplo, né? Pedro Teixeira. Se você é um dos convidados especiais, por favor, liste que recursos o seu projeto necessita, quais são compartilháveis e que recursos outros o mesmo naturalmente gera, né? Então, basicamente, para quem está inscrito, são essas três perguntas. Aí a pergunta que fica é: falta de tempo, dificuldade de responder? Queria muito ter um feedback de vocês nesse sentido. Posso? Vai lá, João. Vini, no meu caso, assim, acho bem profundo. Aí eu olhei as perguntas e falei, tá bom, vou meditar. Aí ficou ali. E tem várias outras formas para responder. E tá aí. Mas eu vou botar no papel, ó. Vamos falar sobre isso, sobre agora, sobre... Aí a gente sai dessa reunião aqui inspirado sobre recursos, como fazer isso, a gente vai saber como responder, ué. Então tá, a Clara está saindo. Clara, querida, uma boa noite, muito obrigado. Tá? A gente agora vai mergulhar nos meandros aqui do Pega Visão e a gente se vê sábado, tá? Boa noite para você aqui. Tá, então a sugestão do João é a gente dar uma olhada, a gente explorar esse questionário juntos, né? Esse form juntos. Tá? Eu acho que é uma boa pedida, na medida que eu sei que ninguém aqui respondeu. Mas ainda assim eu quero coletar o feedback de cada um. O João já deu esse feedback, o Beni, não sei se o Beni deu feedback nenhum, o Beni disse que ia responder. Então, Guilherme e Deruíla, qual o feedback que vocês dão com relação a esse segundo form? Foi falta de tempo, dificuldade de responder, os dois? Foi um mix para mim, né? A gente tinha comentado desse formulário e aí eu cheguei a meditar, falei, nossa, vou ter que olhar até o que eu não considero recurso, né? E ter que descrever essa definição, né? Não gosto muito das definições, mas preciso fazer isso, faz parte, né? Mesmo que seja temporária, uma definição temporária. E aí eu falei assim, nossa, eu vou responder antes de entrar. Só que aí eu fui atender, conversar, acolher um amigo meu que teve um acidente e acabou que eu entrei bem na hora da nossa pegada aí. Nossa pega-visão. E aí eu deixei, assim, falei assim, eu acho que eu prefiro me aprofundar mais, talvez fazer junto, assim, sabe? Esse mergulho, como a sugestão do João, para que eu responda também misturada com o coletivo, não só individual. Mas, lembrando, gente, nesse início do Pega Visão, é uma dinâmica que é a partir do seu entendimento presente, entendeu? Quer dizer, tem um grau de individualidade, muitas aspas aí, entendeu? Mas eu entendo, Dorina, querida. E, Guilherme,
No seu caso, foi semelhante com o da Deruila também? Guilherme? Acho que o Guilherme deve estar ocupado ali, né? Mas, enfim, vamos seguir aqui. Então tá, vamos dar uma olhada juntos, né? Vamos dar uma olhada juntos aqui. Bem, a ideia principal aqui é mapear, né, o recurso, os recursos, né? Fazer um mapeamento de recursos. Importante dizer que o que vocês colocarem aqui, depois eu vou plotar isso junto com o João lá no Kikochat. Mas isso é uma coisa que a gente vai conversar semana que vem, tá? Isso aqui, junto com o form anterior, vai ser plotado nessa plataforma que nós vamos usar como referência para a jornada, né, do Pega Visão Camps. Vamos entrar aqui para a primeira pergunta. Contextualize com suas palavras o que você entende por recurso e o grau de percepção que possui da existência dos mesmos no seu dia a dia. Bem, o que você entendeu? O que você entendeu com essa pergunta? Quem quiser falar, fica à vontade. Essa, no caso, eu até respondi aqui. Posso dizer com minhas palavras, assim, é que os recursos suprem necessidades em todos os sentidos, materiais no dia a dia, né? Mas eu creio que minha percepção se estende no cuidado com as necessidades físicas, mas também permeia todos os planejamentos pessoais, assim. Por isso que eu escrevi. Mas é algo mais pessoal, eu tenho que ir profundo sobre o que eu entendo sobre recurso. E sobre o que eu entendo sobre recurso, acho que eu não botei aqui ainda. É um textão para cada pergunta. Beni? Bom, ligado ao que a pergunta O fala. que você entende, o que essa pergunta... assim, você tem alguma dificuldade em entender a pergunta em si? E se caso você não tenha, o que essa pergunta espera em você? O que essa pergunta diz para você? Conversa contigo. Ela imediatamente me vem o recurso muito, muito, muito no sentido econômico. E eu só tentar um pouco ir além disso, mas é um termo muito utilizado no sentido econômico, de exploração, mas eu queria ver mais no sentido filosófico, talvez. Lembrando, contextualize com suas palavras o que você entende por recurso e o grau de percepção que possui da existência dos mesmos no seu dia a dia. Guilherme, se Guilherme estiver por aí, que eu não sei se ele está, ou a Deruila. Deruila, alguma dificuldade de entender aqui, querido? Eu acho que o que deu dificuldade, talvez foi a primeira vez, o primeiro contato com isso. Acho que quando falou de os recursos que a gente nem acredita que possa ser recurso, e aí o que veio além do que o Ben já comentou sobre econômico, né? Veio os recursos como, bom, virtudes, talvez, o quanto é benéfico você ser uma pessoa que acolhe a outra, mesmo sem intenção. Então, acho que isso é uma forma de ter recurso, né? Você ser como se fosse... A palavra não é útil, mas, sabe, algo que se encaixa no momento certo. Eu diria que a abundância que brota da gente, assim, sabe? Então, veio isso para mim, assim, de que recursos, além do econômico, né, você pode ter lá suas moedas,
Mas você tem valores, então os teus valores como recursos, e isso, valores, habilidades, talentos, dons. Eu penso assim, tipo, talento é aquilo que você consegue fazer bem, porque você se aperfeiçoou, sei lá, a gente faz design, a gente mexe com arte, a gente consegue fazer uma arte bacana depois que a gente praticou bastante, então virou um talento, e um dom é uma coisa que vem tão fluida, assim, tão fácil, assim, sabe? E aí eu penso assim, tem coisas que talvez esse mapeamento, é porque eu fiquei muito curiosa nessa questão, assim, de mapear o humano antes das civilizações, tipo, o humano antes das trocas, onde tudo é troca, sabe? Eu fiquei investigando isso dentro de mim e tentando observar se ainda existe isso aqui nessa vida atual, assim, nesse momento social de vida, assim. Fiquei pensando, talvez é isso que deu um nó na minha cabeça, mas agora acredito que possa ter entendido, mas estou aberta a aprender. Tá bom, querida. Muito bacana. Interessantíssimo. Guilherme, você está com a gente, cara? Acho que o Guilherme caiu, né? Quero complementar, então, que tem a questão dos recursos, no sentido econômico, pensando da escassez, que é os recursos finitos e, às vezes, acumulativos, e muitas vezes de expropriativos, né? Recurso, por exemplo, você deixar um manancial privatizado, você transforma um recurso num objeto econômico que transforma numa escassez. Por outro lado, também tem os recursos, que é uma escassez e que é uma mercadoria, portanto, um objeto econômico. Agora, tem os recursos também infinitos, que seriam os recursos intangíveis, como, por exemplo, a informação. Então, que aí também gera um outro tipo de economia, que se costuma falar de economia da abundância, mas até que ponto a abundância precisa de economia? Agora, é isso, assim. Então, recursos, eles estão disponíveis no nosso dia a dia, com certeza, em recursos materiais e recursos imateriais. Gente, antes que o João dê um feedback também, a gente já está gerando uma dinâmica de feedback loop aqui, já perceberam? Por que vocês acham que eu coloquei essa imagem aqui de uma coisa que parece líquida ou gasosa? Mas, enfim, João, fica à vontade, querido. Então, até eu estava escrevendo aqui que eu entendo que os recursos podem ser bem utilizados ou mal aproveitados também. E que podemos fazer bom uso dos recursos imateriais e materiais. E também que o, a, per- minha percepção, né, sobre isso é cada hábito que temos, estamos influenciando também os recursos no nosso ambiente, né? E Tá? Entendi. assim, eu concordo concordei com o Beni disse que vocês disseram, mas minha percepção assim de recurso, né, tem exatamente de necessariamente não necessariamente envolvendo a economia, entendeu? Mas o quanto isso que ele falou foi muito bom de o quanto a abundância necessita de uma economia, né? Não só economia também significa cuidar de casa, mas o quanto necessitamos o quanto realmente podemos cuidar de casa sem transformar nossos recursos em commodities ou coisas assim. E que nossos recursos, eles suprem nossas necessidades. E fazer bom uso deles, muitas vezes a gente pode
transformar hábitos em que os recursos eles se multiplicam na benesse deles, né? Tipo, tem um recurso que é a planta medicinal, e as plantas medicinais que surgem ao redor da sua casa, as punks, são aquelas que você precisa para curar, se cuidar, né? Se curar. Então, tem um valor muito maior, às vezes, o uso do recurso consciente. É isso que eu queria. Muito bom, João. Muito bom. Guilherme, você está com a gente aí, querido? Acho que o Guilherme está envolvido lá com o pessoal dele. Eu fiz uma pergunta para vocês. Por que vocês acham que eu botei essa imagem meio líquida, meio gasosa, meio plasmática aí? Para essa pergunta. Qual foi a provocação embutida? Qual é a provocação embutida nela? Tudo que é sólido se desmancha no ar. Beruíla? Estava meditando, né, como que se diz? Nessas alterações de estados, né? Mesmo porque a gente está fazendo perguntas, e cada um traz um entendimento, e isso vai, de alguma forma, perdão, tô de aparelho aqui, isso vai, de alguma forma, vai dissolvendo, vai se misturando e vai criando novas formas, assim, dentro e fora, quando nos expressamos. Muito bom, muito bom. Alguém mais gostaria de comentar alguma coisa antes de a gente partir para a segunda? Então vamos nessa. Segunda pergunta. Qual é a relação que você estabelece entre o seu entendimento do que é recurso com o ato de empreender? E, na sequência, o que vocês acham que eu coloquei essa imagem aqui? Quem quiser começar, fica à vontade. Cara, essa imagem é muito boa com o entendimento que eu tenho sobre a pergunta. Quando você leu a pergunta, eu vi, mas, assim, mas acho que só tive essa percepção porque eu estava falando antes sobre o nosso entendimento sobre recursos. Mas o ato de empreender também é o ato de transformar o recurso à nossa volta, em cuidar do nosso recurso, ou cuidar do nosso recurso, e, e muitas vezes, aí me vem essa palavra empreender, que é também transformar, muitas vezes me vem esse lado mais mercantil, né, de transformar numa commodity aquilo que você faz de bom, você pode, sem também menosprezar o uso do capital. Acho que a gente tem que realmente dar valor e não sair do sistema, não tirar da sua commodity, assim, mas o meu entendimento de recurso com o ato de empreender está muito mais assim em transformar, multiplicar aquele recurso, mas empreender envolve algo muito pessoal para mim. Então, essa imagem do rosto surgindo e surgindo verde acima ali da superfície, né? Muito bonita. De alguma forma, essa pergunta ela instiga umas reflexões assim sobre o ato da gente empreender, se colocar no mundo com nossos recursos, transformar os recursos, né? Buscar os recursos, que é uma coisa que a gente tem como pessoas, né? E eu acho que é isso que é o meu entendimento de recurso com o ato de empreender, mas que a gente pode empreender também é trabalhar, né? Não é uma coisa só. Não sei, eu posso estar viajando. Passo a minha palavra. Obrigado. Ótimo, João. Beni, Beruíla, Guilherme. Não sei se acho que Guilherme está aqui, não está, né? Vamos lá. Incrível.
última palavra que o João falou é o trabalho, né? Trabalhar o trabalho, que é justamente a manipulação de recursos e que constrói esse próprio ser humano. Então, ele vai adquirindo consciência conforme ele empreende. E essa consciência, eu acho que ela se frutifica, sai, assim, da condição pré-histórica que eu estava dizendo, que eu acho que é essa condição submersa, que aí mostra, assim, submersa numa natureza que não é a natureza, né? Porque o ser humano ele se encontra num outro estado, num outro estágio, quando ele vai se empreendendo e trabalhando e modificando a própria natureza. Então, eu vejo que é isso, assim, né? A gente sair da condição de não se combater e nem combater essa natureza, mas cada vez conhecer para adquirir essa consciência junto com os recursos finitos, né? Construindo os recursos infinitos com nossa sabedoria histórica, né? Que é o empreendimento coletivo. Entendi bem. Bem, então, acho que o Guilherme está de volta aí. Guilherme, você estava ouvindo a gente ou você voltou agora? Voltei agora, mas estava ouvindo. Então, a primeira coisa, antes de você responder com relação a essa pergunta, eu quero que você me dê um feedback geral, né? Se você teve dificuldade para responder essas perguntas, ou se você não conseguiu ter tempo, ou um pouquinho dos dois. Teve dificuldade e falta de tempo. Não, consegui responder. Respondi sim, acredito que sim, eu respondi. Eu até sobre recursos e a forma que empreende, e me veio bastante questão sobre moeda, né? E também a forma como que a gente tudo movimenta, e vem a questão da natureza, né? Que de muitas profissões que poderiam vir a existir, eu estava analisando a questão porque cada flora, natureza, ela tem uma produção, né? Uma produção de um desencadeamento de valor referente à sua produção de oxigênio, né? E de carbono. Então, vem várias percepções que eu estava imaginando sobre isso, e é isso aí. Mas se você respondeu, as suas respostas não chegaram aqui, tá? Só tenho até agora uma pessoa que respondeu. Então, Guilherme, você vai ter que Compartilha de responder. novo, compartilha para mim lá no grupo. Tá, eu vou compartilhar lá, pode deixar. Mas, continuando aqui, então, acho que o João queria fazer algum comentário aqui em cima. João, fica à vontade. Então, eu acho que uma coisa que eu estava refletindo aqui era de que a gente ter noção dos recursos para ter a base do que vai ser empreendido, né? Porque é fundamental a gente o recurso é a base de todo o planejamento também, né? A nossa relação com aquilo que vai ser. Estou viajando. Vou passar, bem, Vini, eu vou refletir mais um pouco. Eu acho que Tá esqueci. bom. Dermila, quer fazer algum comentário antes de partir para a última pergunta? Não, posso falar sobre isso. Essa que você está aí na imagem. Para mim, assim, peraí aqui. Antes de fazer falar sobre, você sabe que eu estou tentando entrar aqui nesse formulário e aparece assim que não é possível preencher automaticamente o e-mail. Aí fala para gerar um link. Aí eu gero esse link, eu não consigo colocar o e-mail, eu consigo responder as outras perguntas, mas como o e-mail é obrigatório, ele não entra. Então, eu tô meio travada aqui no formulário. Fala, João, depois eu falo. Fala, João. Imagina. Eu só lembrei aqui o que eu ia falar, que era manifestar a vida em favor da vida. Uhum.
Então, é essa a relação que se estabelece entre o seu entendimento do que é recurso com o ato de empreender, não é isso? É bem profundo, está bem profundo. A reunião anterior deixou, deixou bem assim, filosófico. Não, Mas não, eu posso... beleza, querido. Essa que é a ideia. Ah, hum, posso? Então, Vai. para mim, assim, agora que veio é que recurso é como. Não, recurso se mantém recurso, mas o que se altera, para mim, é a palavra empreender. É empreender como experienciar. Porque às vezes a gente está com recurso. Qual é o recurso? O recurso é uma ideia mirabolante ou simples, mas para que ela aconteça, é preciso ir para a experiência. E aí, depois que ir para a experiência, isso já é empreender, porque empreender também é aplicar uma ação, fazer uma ação, dar movimento, né? Não necessariamente algo que tenha troca de moedas, né? Às vezes, empreender é se expressar, entende? Como, ou fazer Sim, um sim. desenho, Sim, 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 ou, sim. sabe, Total. mais simples. Talvez seja Total. mais simples. Então, para mim é isso. E sobre a imagem, bom, eu vejo, eu acho que minha cabeça é um pouco diferente mesmo. Essa imagem me faz, não parece que está, porque empreender, experienciar, para mim não é ficar com essa cabeça cheia, é esvaziar. Porque quando a gente, antes de empreender, antes de experienciar, talvez temos algumas expectativas sobre, porque a cabeça cria cenários, né? Cria a imaginação, ela se autocria, né? Então, pode ser que a gente vá com muita expectativa e quando você experiencia é uma coisa totalmente diferente. Então, para mim, empreender e experienciar os recursos que temos como pensamentos, sentimentos, é, é se esvaziar um pouco, é limpar. Às vezes é mais limpar do que encher a cabeça. Entende? A Claro. experiência vai para o corpo, vai para o sentido, vai para a ação e não fica só na mente. É isso, para mim é isso que está vindo aí. Interessante. Mas, João, acho que só deu amém aí para as suas palavras. Ok, vamos seguir para a última pergunta, então, galera. Liste abaixo o que você considera recurso de uma forma geral. Como faz uso dos mesmos e se são todos ou apenas alguns que possuem relevância para se empreender o projeto que for. Você pode perceber que essa pergunta ela é mais objetiva, ela é menos contextual, né? Então ela é mais fácil de entender, ela vai mais direto ao ponto. Então, qual é o ponto que ela vai para você, Beni, João, Guilherme e Deruíla? E, mais uma vez, eu só tenho uma resposta aqui, tá, gente? Só uma pessoa respondeu até agora aqui. Então, eu acho que nessa pergunta que me vem mais é a questão de como eu empreendo os meus recursos. E como se eu entendo como recurso e faço uso e qual é a relevância dele para eu empreender o projeto. Como o, o Guilherme colocou, eu acho que tem a ver também com ele molhar o cipó, é um projeto, né? Ele precisa de várias coisas para empreender aquele projeto. O projeto vai dizer para ele quais a necessidade que ele vai ter, para qual recurso ele vai precisar. Então, é se envolver com o projeto, se envolvendo com o projeto, que aquilo vai me contar o que ele precisa, que aí eu vou saber que eu vou precisar de água, que eu preciso de adubo, que eu preciso de... Entendeu? Não, acho que foi por aí. Legal. Beni, Guilherme, Deruíla.
o- Vini, o Guilherme está escrevendo aí no chat algumas coisas. Ele tá na força. Ixi, que delícia! Imagina falar na força, velho. Canaliza aí os trem. é um convidado especial, né? O Guilherme. Como que funciona essa coisa da pergunta? Ela é relacionada a um projeto que a gente tem? Porque Isso. Indiferente de tudo, a gente pode se colocar, né? Como uma ação, um processo de um movimento. A gente pode simplificar, né? É o sentido do contexto como que se aplica. Porque empreender, tu faz isso todo instante. Dependendo daquilo que tu vai se movimentar a tua energia, né? Então, são vários tipos de, de formas, né? Que se podem se co-criar. Lixe abaixo o que você considera recurso de uma forma geral, como faz uso dos mesmos e se são todos ou apenas alguns que possuem relevância para se empreender o projeto que for. então, aí é relacionado ao projeto que a gente está ligado, por exemplo, eu com a Diverso Mundo. Isso aí. O projeto que for. Ah, ah, Vai, João. Eu estava escrevendo aqui que um recurso, também me vê que o recurso mais importante muitas vezes no projeto é a gente mesmo, que vai manipular os recursos também. Mas aí me veio a questão do que você considera como recurso. Eu considero só como recurso físico, as coisas para cumprir Você é um projeto. recurso. Você já é o Sim, recurso. a questão é outra. É se aí me veio a outra reflexão, que é se essa minha visão apenas de recurso. Recurso pode ir além até da questão física. O latido não está atrapalhando muito, não, né? Mas aí a questão é se para os projetos que seja, eu posso, por exemplo, ter uma vontade de agradar alguém. Eu vou fazer um bolo para alguém. Tipo, mas eu posso falar também, é um recurso, a fala, mas eu posso expressar um recurso. Vai assim, como faz uso desses recursos? Eu falei do corpo, eu estava falando do recurso mais importante é nós, então é o nosso corpo que transforma. Mas como a gente faz uso dos meios, se são todos apenas que possuem relevância para empreender o projeto que for. Que profundo isso, entendeu? Muito legal. Ok. Alguém mais quer reagir? Quer dar mais algum feedback aí? Gerar mais um loop? Vou ler a pergunta de novo. Liste abaixo o que você considera recurso de uma forma geral, como faz uso dos mesmos e se são todos ou apenas alguns que possuem relevância para se empreender o projeto que for. Deixa eu voltar aqui. Não sei porque que eu parou aqui de... Um momentinho só. Cada leitura, uma interpretação diferente, né? Mas que você já leu essa pergunta umas 3 vezes, Vinícius. Eu já entendi 3 vezes diferentes. Como pode, cara? Não é que é difícil, é que vai abrindo assim um campo de entendimento, né? De reflexão. Listar os recursos. Bom, listar recursos que eu, como recurso, que tenho múltiplos recursos, vou conseguir empreender isso. Como eu vou empreender no meu projeto com os recursos que eu tenho, e se são necessários, se são úteis, e aí você vai pensando nisso, você vai vendo se você tem lacunas, né? Se tá, opa, será que eu estou precisando de mais recurso? Ou será que o que eu tenho é o suficiente para que o projeto ande? E aí eu assim, pô, mas a gente está numa pegada de empreender em rede. Como é que eu não vou necessitar do outro? E eu estou assim, Muito bom, muito bom, muito brincando. bom, muito bom, Deruíla. Muito bom, querido. Você tá captando a essência
dessas perguntas, dessas provocações, que essas perguntas são provocações, né? A essência do Pega a Visão Cap traz a essência do What the Fuck 3, claro, evidente, né? Tem uma ligação ali. Alguém mais gostaria de gerar um loop em cima do feedback da Veruíla? Se não, vamos partir para as suas impressões com relação à imagem em si. Qual a relação que essa imagem tem com a pergunta? Vou fazer a pergunta de novo, dessa vez a gente olha a imagem também. Eu leio a pergunta, vocês olham a imagem. Liste abaixo o que você considera recurso de uma forma geral, como faz uso dos mesmos, e se são todos ou apenas alguns que possuem relevância para se empreender o projeto que for. Fala, João. Mas também é muito boa, assim, porque eu consigo interpretar com entendimento eu olhando para ela, tipo, qual é o objetivo? É apenas ligar a luz porque dá tanta volta, né? Então, a pergunta é se todos os recursos, aquilo que eu considero recurso é relevante ou não para empreender qualquer projeto que for, muitas vezes a coisa é muito mais simples e eu preciso apenas de uma linha reta, de um fio para conectar um entendimento, uma informação. Muito bom, João. Muito bom, querido. Alguém mais gostaria de dar um loop com feedback do João? Ele, Guilherme, A linha que o Danilo. João falou, e agora eu me perdi ela. Mas é mais ou menos naquela linha que o João falou ali mesmo. Eu busco, mas dá um loop assim de tan e tan. Tô absorvendo ela aqui. Posso me arriscar aqui. Bom, olhando para essa imagem, vem um caos, né? Um caos como o caos criativo do processo criativo. A gente é pura criação. Então, olhando para isso, a gente vai vendo quantas diversas informações tem no mundo e, ai, nossa, será que eu preciso de mais? Então, se preenche de tanta coisa que às vezes não é tão útil assim para ir para a ação. E aí a ação, quando vem essa lâmpadazinha assim, você vai, é um processo, não é do dia para a noite que a gente cria, que a lâmpada foi criada, não foi assim rápido, né? Então, olhar para a lâmpada me dá esse ponto de clareza, porque com clareza a gente consegue se movimentar com mais facilidade. E a confusão, ela deixa a gente um pouco paralisado, né? Informação demais, né? Que não estão organizadas ou que não está dando fluidez, não está dando clareza, faz a gente ficar um pouquinho mais paralisados, assim, achando que, opa, precisa de uma coisa aqui, talvez precisa organizar, e às vezes não é organizar, às vezes é só acender a lâmpada, experimentar. Ou ter um caminho também. Construir um caminho, mas então, Como o caminho o João falou, né? Se tiver uma linha para me saber como que eu faço, a gente tem a possibilidade de ir lá e fazer. E aí vem na questão de empreender no projeto que for. E dentro das 4 imagens, são caminhos que a gente se leva na cabeça. Mas se tem um caminho como a luz, opa, a luz está ali. Boa, Guilherme. Vamos dizer assim, agora me vem bastante a questão do organismo. Do organismo, ele ter um caminho e ele for duplicável, né? Você pode criar vários vestígios, como o Vini fala, tu deixa os vestígios e o caminho, né? Do caminho. E aí, se tu tem um caminho já tipo assim, limpo, tu sabe caminhar nele, né? Como na mata,
como as cidades hoje, são caminhos muito caminhados, circulados, por isso que estão dessa forma, e foi perdido a síntese, né? A síntese do organismo que somos, desse globo todo, que é a natureza. Muito bom, Guilherme. Muito bom, querido. Muito boas reflexões aqui. Beni, manda ver. Boa. Bom, então, aí a pergunta ela se refere a um projeto, né? E até dá luz a respeito do empreender, né? Empreender, fazer, conquistar, chegar numa meta, num projeto, que no caso seria a luz ali, acesa. E já com uma ordem, né? Que faz isso acontecer, funcionar. Mas ela passa por muitas outras tentativas, muitos outros uso de recursos, que seria aquele momento caótico da criação, do momento de chegar na meta do projeto. Então, eu vejo assim, que ela ajuda a gente a listar recursos de uma maneira geral e quais seriam o que a gente precisa atingir ou utilizar num determinado momento para atingir a meta. Essa meta e não desperdiçar recursos, né, diria assim, do sentido energético de vida, de potência, e se esclarecer, iluminar e viver assim. Iluminado, apesar do caótico, sempre viver o caótico, a luz, né, a ordem, e é isso, e vai. Interessante, bem, interessante. Vocês falaram coisas muito interessantes hoje aqui. A Deruíla falou uma coisa em especial que me chamou muita atenção. De perceber que os recursos estão por entre, né? E que, às vezes, esse por entre é o que é o rastro estigmérgico, é o que está mais à mão, é o que está ali próximo. Ou seja, nesse sentido, o recurso é um sinônimo de acesso. Melhor ainda, se a gente está falando de uma dinâmica de rede, de mútuo acesso empático. Mas isso não é uma conclusão minha. Eu estou extraindo o que vocês conversaram aqui, para ver se gera umas sinapsezinhas para vocês, entendeu? Então, isso que é importante. Ou seja, a gente fica muito preocupado da forma como nós vivemos em sociedade, dá a entender que nós estamos sempre vazios de recursos. Vocês entendem isso? A sociedade que nós nos tornamos passa a ideia, porque ela é totalmente baseada numa escassez artificial, que nós estamos vazios de recursos. Que nós somos um saco vazio de recursos, que não temos recurso nenhum. No entanto, nós estamos abundantes de todo tipo de recurso. E então, o que acontece? O ato de você empreender, quando você empreende, você não empreende para você empreende com o outro, para o outro. Você está empreendendo, o seu ato de empreender já é empreender em rede. Só que a gente não tem essa percepção, porque ela foi atrofiada, ela foi esgotada, ela foi esvaziada. Então, o ato de empreender, ele já é uma dinâmica de rede. Ela é o recurso, nós não temos recurso, somos esgotados de recurso porque nós somos o recurso de uma máquina, de uma peça, de uma mecânica que se autorreproduz aceleradamente a si própria e esgota os recursos, né? Que é o próprio ser humano. Faz ele se tornar uma coisa dispensável a ponto de existir máquinas e você utilizar parte dessas máquinas para eliminar o excedente de massa humana no planeta. Então, isso é capaz de acontecer entre todos esses planejamentos, né, de vida que a gente passou, inclusive de morte, né, de genocídio. Então, é importante a gente não se esgotar de recursos, né, e se fortalecer, ser a potência, né, para a gente não ficar à mercê
dessa situação, porque a maioria, né, olha o que acontece. A gente fica à mercê, se sente um nada e se submete, né, de uma maneira que a gente não consegue nem compreender. Vai, João. Como você disse, me veio a questão dos recursos, como eles surgem também das relações empáticas e do acesso, e com certeza a forma como a gente utiliza recursos dá a entender que a gente é escasso, porque o outro tem, às vezes porque a gente utiliza como propriedade os recursos, mas a, o, o, o recurso como forma empática, né, que a gente, eu acho que é exatamente essa é o que transforma o uso empático, é o que possibilita com que a gente tenha organicidade assim no uso dos recursos e consciência nesses recursos. Para ter consciência com esses recursos, a forma de ter noção dos recursos empáticos, que é o que você quis dizer que é né, com essas palavras eu esqueci. Mas é o que pode possibilitar essa transformação da percepção da sociedade com os recursos, porque a gente acessa eles conscientemente, empaticamente, mas gerando recursos de forma junta, porque assim, o que acaba acontecendo é que a gente utiliza recursos como propriedade, né? Isso é natural, mas como a forma como você colocou é a reação de quem se percebe no mundo, está aqui, nasceu nu e pelado, está sem recurso, né? E ter noção do seu recurso, apreciar o seu recurso, até o ego tem um fundamento para a gente ter um impulso de fazer, mas gerar o laço empático que você falando, com certeza essa percepção que possibilita a gente de estar em sociedade, talvez, e consciente, né? Como a gente tem agora. Beleza, João. Então, galera, é isso. Cobrimos as 3 perguntas, porque a última são para os convidados especiais, né? Foi muito bom. Até agora, só a Deruila que basicamente compartilhou um rastro estigmérgico da nuvem inicial dela de exploração. Eu não sei se o Beni está ligado nisso, mas, Beni, com relação ao primeiro form, a ideia era você ler as respostas de todo mundo e, a partir das respostas de todo mundo do primeiro form, você pegar ali umas tags, umas hashtags, alguns conceitos, algumas palavras que te chamaram a atenção, que te atiçaram a curiosidade para você poder explorar e, no que você explorar, compartilhar rastros estigmérgicos no WhatsApp ou no Telegram, ou nos dois, onde você estiver. Até agora, só a única pessoa que fez isso foi a Deruila. Mito, Deruila e a Luciana. A Luciana fez um pouquinho em função da Deruila, mas não vi mais ninguém fazer. Então, vamos ver se a gente consegue, de hoje até sábado, porque sábado agora, mais uma vez, a gente vai ter o primeiro camp, 9 às 12, né, com o Pedro Teixeira e toda a galera do Quinote Studios, né, e depois de tarde, de 2 às 5. Tá? A parte da manhã vai ter uma exposição do material, um entendimento profundo da proposta do Quinote Studios, e na parte da manhã, na parte da tarde, nós vamos gerar dinâmicas de feedback loop, de cocriação junto com o João e toda a galera do Quinote Studios, entendeu? E essa vai ser uma forma de você estar se apropriando conceitualmente, culturalmente, né, cognitivamente, desse projeto, né, que tá querendo materializar no mundo uma outra através da Web3, né,
uma outra realidade de geração de riqueza, né? Uma outra realidade de geração de riqueza. Então, vocês vão ter essa oportunidade maravilhosa junto com o Pedro e a galera. E a Clara, que esteve com a gente hoje mais cedo, vai estar chegando junto também. Enfim, é isso, tá? Espero que vocês respondam isso aqui. Mais uma vez, eu só recebi uma resposta até agora, tá? Quero ver as outras respostas, obviamente, porque tanto as respostas do primeiro form, né, quanto do segundo vão ser mapeadas, tá? E a pergunta que eu faço é, Beni, você recebeu um e-mail para você acessar as respostas da galera do primeiro form? Viu esse e-mail? Porque todo mundo recebeu e-mail. Você recebeu esse e-mail? Recebi, sim. Só fiquei na dúvida de onde que era para fazer essas hashtags e, no caso, seria uma coisa assim. Eu olho, eu vejo uma coisa curiosa, que eu vou pesquisar algo e vou colocar a hashtag lá, igual fizeram. Você diz, por exemplo, Deruila, compartilha as hashtags. João, Guilherme e Deruila, compartilhem, por favor, as tags que vocês extraíram, né, como interessantes das respostas que todo mundo deram com relação ao primeiro form para o Beni entender. Viajante do Tempo e Amar. Então, a Deruila está explorando essas hashtags, e ela vem compartilhando rastros estigmérgicos nesse sentido, entendeu? Guilherme, quais foram as suas hashtags, suas tags? Quais são as tags que compõem a sua primeira nuvem, né? A gente chama de nuvem, né? Sua primeira nuvem, a nuvem inicial de exploração. O Guilherme... tá aí. Então, eu usei mais ou menos aquilo que foi meus traços, né? Assim, que minhas percepções, que é unificar com um propósito, nutrir e atrair. Nessa semana eu começarei a compartilhar algumas coisinhas ali. Tá, ótimo. João, você não chegou a fazer isso não, né, João? Então, Não. nem você, nem o Beni. Então, vocês dois estão convidados a olhar. Não, esse é o segundo form, onde a gente está mapeando os recursos, né? É o primeiro form, né, que a resposta de todo mundo já está liberada ali. Você tem que olhar as respostas e ver quais são os conceitos, as palavras, as expressões, as experiências, as vivências que te chamam a atenção e que você tem curiosidade para explorar, né? E aí você transforma isso num tag, numa hashtag, e começa a compor sua nuvem inicial, né, de exploração estigmérgica que você vai fazer. E aí, à medida que você vai explorando, você vai compartilhando rastros estigmérgicos ou no WhatsApp ou no Telegram, nos dois, se você estiver presente nos dois, entendeu? Você falou... Gente, essa que é a dinâmica de gamificação, tá? De gamificação estigmérgica e gerativa, tá? Essa que é a dinâmica. Isso que vai gerar o entrelaçamento entre vocês, entendeu? Vai começar a gerar inteligência coletiva. Então, o link está no meu e-mail? Onde que eu acho? Cara, eu já enviei isso já há um tempo, né? Tem que enviar para você de novo. Tá? Mas tá recente no WhatsApp. Eu tentei procurar esses dias, até eu acho que eu perguntei alguma coisa sobre isso, Beni. Vini. Eu tinha acessado ele, só não respondi. Depois fui tentar achar ele e não achei mais. Você está falando do segundo form, eu estou falando do primeiro form agora. O segundo form, eu vou botar de novo aqui para você no chat, para vocês. Chat. Esse aqui que eu postei agora, Vini, dá uma olhada. Eu achei no meu e-mail esse aqui. Espera aí um minutinho. Deixa eu botar o primeiro form aqui no chat para o Guilherme, para quem mais quiser. Já peguei aqui. Eu acho que esse aqui já foi compartilhado comigo. Tá aí, ó. Vinícius, esse é o segundo form. O primeiro form qual é? Você botou qual aqui? Deixa eu ver se é o que o... Roda de fogueira. É esse mesmo. Aí já tem as respostas? Deixa eu ver se tem respostas. Você está conseguindo ver a resposta de todo mundo? A resposta de todo mundo. Conseguindo copiar aqui, Vini. Eu fiz a resposta. No celular, eu não consigo copiar o chat. Consegue compartilhar no grupo do WhatsApp?
Só consigo abrir ele. Ah, não, deixa eu clicar aqui, eu consigo, eu acho. Clico ele, abre e salva aqui o link. Eu respondi. Não, você respondeu, querido. Agora você tem acesso às Hum, respostas de todo mundo. Você vai tá, ler as respostas de todo mundo. Isso você não tinha acesso antes, agora você tem, entendeu? entendi. Aham. Vinícius, Sim, você querido. comentou com os nossos amiguinhos que os nossos amiguinhos podem pegar a tag dos outros amiguinhos e falar sobre também? Isso aí, bem lembrado. Você, fora o que você vai separar das respostas, né, de todo mundo ali, do primeiro form, e, né, transformar isso na sua nuvem inicial nuvem inicial de exploração estigmática com as respectivas tags para se explorar, você pode olhar para as tags dos outros e dizer, pô, essa tag aqui do João é super bacana, eu quero explorar também, entendeu? Essa tag do Benny, porra, é do cacete, eu também quero explorar. Você não é obrigado a fazer isso, mas pelo menos pegar uma de qualquer um dos outros exploradores cocriativos, está valendo, tá? Gravino e Luciana pegaram a minha tag, Amar. Pegaram? Ah, que legal. Sim, no grupo, eles mostraram. Ah, Que uma legal. pergunta. Eu posso Sim. acrescentar mais uma coisinha no primeiro formulário ou eu tenho que escrever ele de novo? Se eu tiver que escrever de novo, não tem problema. Eu não sei, querida. Tenta lá, se você consegue. Eu acho que se você já Tá. mandou, você vai ter que preencher de novo. Entendeu? Alguém Tá, então. Eu colocou vou ter, alguma coisa aí você sobre vai... a hashtag de tempo? Oi? Sobre tempo, o Benny compartilhou uma hashtag de tempo, né? Alguma coisa assim. Não, o Benny nem fez esse trabalho ainda. O Benny vai fazer. Ela pegaram o que eu coloquei Viajante do Tempo, a É, Derruela, e fez a hashtag. E colocou um viajando conteúdo. do tempo. Eu posso compartilhar também algum estudo com vocês, né? Tipo assim, música, alguma coisa assim. Eu, Pode, por né? exemplo, compartilhei peguei a hashtag do Gravino, Povo de Andrômeda, e compartilhei um hashtag médio. Quem que chegou a conferir esse hashtag médio que eu compartilhei ali no WhatsApp? Acho que ninguém, né? Então tá bom. Dá uma olhada lá que vocês vão ver. Vocês Mas vão dá, né, O lado Benny? bom, Vini, Oi. dá também para compartilhar estudo, alguma coisa assim sobre a lei, é, sobre, sobre algum determinado assunto de alguém. Dá para compartilhar Ah, estudo, dá para compartilhar paper, dá para compartilhar vídeo, dá para compartilhar uma o poesia que tu vê como agrega você valor. dá para compartilhar uma poesia que você tenha escrito em função daquela tag que faz parte da sua nuvem exploratória estigmérgica. Cara, qualquer coisa está valendo, entendeu? Como rastro, né? Estigmérgico, para que possa estimular que os outros queiram, a partir daquele rastro, também fazer uma exploração de cima, entendeu? Uhum. E isso é muito importante, gente, para furar as bolhas, tá? Nós estamos todos extremamente embolhados, entendeu? Isso é muito Uhum. importante para furar as Vini, bolhas. Fala. como é que eu vejo as tags das outras pessoas? Onde que eu vejo isso? Tá, por enquanto, eu pedi ontem para o pessoal Ô, Vini, compartilhar as tags vamos e está lá no colocar WhatsApp no e mural, está no Telegram. colocar no É, mural se, dos grupos. fica à vontade. Assim, a princípio, eu estava eu estou querendo, quer dizer, a minha ideia inicialmente é deixar a coisa bem orgânica e bem mais solta, bem mais entrópica, né? Mas se vocês acharem que é bacana a gente plotar, né, a nuvem de tags, né, a nuvem de exploração estigmática de cada um, eu posso fazer esse trabalho com o João também ali no KikoChat, não sei. A gente pode ver uma forma de dar, ou de repente fazer isso no próprio WhatsApp, né? Eu acho que dá Mas para fazer uma forma mais visual aí em outro aplicação. No WhatsApp fica meio perdido ali. então, pode ser. Eu vou ver com o João. Se você quiser ver, Guilherme, com o João, vocês dois tocarem esse assunto, né, de dar visibilidade às nuvens de exploração estigmérgica de cada um, né?
Seria bacana, vocês já vão fazer uma Não colaboração juntos. precisa nem definir de quem seja, só deixar a nuvem solta, para que daqui a pouco vamos por assim, eu vou ali, eu dou uma olhada qualquer assim na nuvem, pô, esse assunto aqui, Porque vou lá cada e um aqui vai... só compartilho e marco a hashtag daí, né? porque cada um aqui vai ter sua própria nuvem, só que as nuvens, com o tempo, elas vão se entrelaçar, elas vão se misturar, vocês vão ver isso, né, acontecendo, entendeu? Então, esse visual que o Beni falou faz muito sentido, né, nesse sentido. Então, quem aqui sentiu chamado para criar essa representação visual das nuvens, fica à vontade, tá? Mas, então, Vini, o Kikochete seria o espaço ideal para a pessoa só preenchendo o perfil, já gerar esse mapeamento de entrelaçamento entre o que pode fazer, o que quer fazer, o que quer aprender e o que quer ensinar. É assim que está configurado ainda, mas tem como a gente inserir tags no Kikochete para serem tags que as pessoas já adicionam automaticamente. E aí a gente vai adicionando esses tags com as pessoas, de acordo com que as pessoas também vão se entrelaçando. Você pode, se você tiver tempo de preparar isso, quiser preparar essa base, João, fica à vontade, tá, gente? Eu vou lembrar mais uma vez. Essa dinâmica do Pega Visão Caps é uma dinâmica co-criativa e colaborativa, né? Então, a gente vai criando junto as coisas. Ela colocou lá, eu já juntei o dela com o meu, aí o Beni vem lá e coloca o dele, o João coloca o dele, e a gente compartilha e deixa ali no mural. Tá, mais uma vez. Como organiza, cada um se adiciona o seu. Fiquem à vontade para vocês desenvolverem o que vocês acharem legal em termos de representação visual, entendeu? Das nuvens. Tá? Eu entendi o que o Guilherme falou, e dá para fazer também, mas na questão assim, prática de dados para a gente ter, aí está na questão do Kikochete. Eu posso só mostrar o que seria essa visualização dessa rede que você falou? Que é... Essa parte onde tem habilidades, as pessoas elas vão podem gerar entrelaçamentos do que, se eu colocar aqui a mesma tag que alguém, eu gero uma conexão, né? Legal, isso aí. Maneiríssimo. Então, aí no perfil a pessoa já coloca aí se eu botar no meu perfil aqui, eu posso definir o que eu quero aprender, o que eu posso fazer, o que eu posso ensinar. A gente pode colocar até, no caso, no círculo do Rerê, que a gente utilizaria do Rerê, né? Não, o Rerê não tem a princípio, o Rerê não tem uma ligação direta com o Pega Visão. Ele vai ter, né? Pega Visão tem uma dinâmica própria, o Rerê tem a sua própria dinâmica. Não são coisas semelhantes, tá, João? Só você saber. Mas aí, Eu fiz. Eu fiz meu perfil nessa plataforma. Mas vai ter uma ligação com o Rerê futuramente, não agora nesse início. Aí seria assim também, e tem as necessidades e ofertas, que a pessoa fica a fim de compartilhar e tudo mais. A gente pode, de repente, pensar aqui no audiovisual, que a pessoa se conectou. Você tem interesse audiovisual e conectou com a outra, tá vendo? Isso é maneiríssimo. Se você fizer uma página dessa, né, pro Pega Visão Caps, seria bacana, João. Aí seria um como, né? Pode fazer o Pega Visão como direto que ele já faz, inclusive com os formulários. Pode ser também. Quer puxar isso, querido? Já que você está aí com a vaga empática, se você puder puxar isso, vai ser bacana. Tá bom. Tá? Galera, então é isso. É que eu não quero me estender muito, porque já daqui a pouco vai dar meia-noite. Então é o seguinte, e vocês devem estar cansados, claro. Foi muito bom, tá? Espero que ficou mais entendível, né, cognoscível, vamos dizer assim, a dinâmica, né, tanto
de que forma esses forms, né, esses formulários se encaixam com a exploração, né, com a jornada do Pega Visão Campus. Acho que isso ficou claro, né? Ficou claro. O primeiro form, o segundo, o mapeamento. Ficou claro a dinâmica do estigmérgica, né, do Pega Visão, a gamificação estigmérgica e regenerativa, não é isso? Agora, vamos lá, vamos dar visibilidade para isso, vamos compartilhar, vamos dar essa visualização aí que foi conversada hoje, entendeu? E não se esquecendo, sábado agora, de 9 a meio-dia, e depois de 2 às 5, nós teremos o primeiro camp do Quinote Studios, tá bom? Então é isso, gente. Uma boa noite. Vamos dar uma rodadazinha rápida de check-out e desejo a todo mundo uma excelente sexta-feira. Tá? Então, vou falar aqui rapidinho. Sim, estou bem revigorado, na verdade, né? Porque trouxe bastante essas explosões, essas bombas cognitivas, essas sinapses. Aí acho que os sonhos vai ser bom. Então, trabalhar com a alegoria, né? Uma outra forma de informação, as informações dos sonhos que são mais rápidas, né? Que os signos, que os símbolos, são as alegorias. Então, vamos lá, vou ver se, baixando aqui a vigília, para o nível profundo, as coisas possam se transformar ainda mais. Então, gratidão, obrigado aí, ó. Paz, força e alegria para vocês. Passa para quem, Beni? De Roila, querida, Lila, parla conosco. Lila. Heroíla. Ah, gente, uau! Que viagem foi essa, hein? A gente... Nossa, é incrível, cara. Eu fui em 1000 lugares ao mesmo tempo e é isso que o Benny falou, de estar revigorado. Bom, estar aqui é uma sensação de grande entusiasmo. Então, eu estou um pouquinho repetitiva com essa palavra, mas é o que realmente me inspira, estar entusiasmada com esse movimento de empreender em rede. Grata, gente. Beijo. Passa para o Guilherme ou para o João? O Guilherme, ele tá doidinho para falar, olha, tá até segurando a boca. Eu tava querendo agradecer mesmo. E até sábado, então, né? Até sábado. Vemos em breve aí. Ansioso para conhecer mais do projeto Keynote ali, tudo que eles fazem. E ver também como que a gente também pode colaborar, né? Estudar, se aprofundar mais, vivenciar isso, né, Vini? Isso aí. Eu percebi muito, Beni, sobre os movimentos que a humanidade está passando agora com aquilo que a gente está co-criando, sabe? Não sei se tu já pegou isso. E o novo sentido tá tudo aí. Se a gente juntar as pontas, tô pensando que eu vou compartilhar com vocês sobre a minha energia, sobre purificar com propósito. Acho que estamos unificando com propósito, né? Estamos aí signimergindo, né? Signimergindo, olha só a palavra que me veio na cabeça aqui. Estamos emergindo. Estigmergindo foi ótimo. Chamar. Sensacional, gostei. João, a gente vai encerrar com você, querido. Vou fazer bom jus do meu silêncio e vou tocar um hino. Tô ouvindo. Nós estamos conseguindo te ouvir, João. Aconteceu. Ué. Você está sem áudio, João. Acho que está só latido. Gente, era só 3 notas. A gente não está te ouvindo, mas tudo bem, beleza. A intenção é que vai. Agradeço, gente. Foi muito legal mesmo. Parece.
Tá. Beijo no coração, galera. Tenha uma excelente noite. Bons sonhos. Ah! Ah!